Investi num fundo de PPR e estou a perder dinheiro. O que devo fazer? Comprei agora ações e só vejo as bolsas a caírem. O que faço? Será que devo vender tudo? É uma boa altura para comprar. Neste episódio vou-lhe explicar o que fazer perante um momento em que os investimentos estão a cair, ou seja, como reagir perante um chamado bear market. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 Dollar, dollar. Dollar, dollar. Então, como é que vocês estão, meus queridos amigos? Que tal esse isolamento ou quarentena? Para quem for ouvir este episódio daqui a uns meses, é só para dizer que isto está a ser gravado no momento em que foi declarado estado de emergência em Portugal, pelo que estamos em isolamento em casa, não é? Ou pelo menos a grande maioria. E neste momento os mercados andam aí a bombar, digamos assim. Houve um valente trambolhão nos mercados, aliás, uma entrada em bear market, e calma, já vou explicar, seguido de recuperações. Basicamente, a bolsa está uma verdadeira montanha russa. A economia a abanar com o coronavírus, a espalhar-se este vírus, e o grande ponto de interrogação é saber até onde é que isto tudo vai, não é? Isto parece um filme, só que não. É mesmo realidade. Então, antes mesmo de entrarmos no tema, que vocês já viram pelo magnífico título, vamos começar por explicar então aqui uns termos que eu falei, nomeadamente bear market. Então, o que é isto de bear market? Bear market, sim, bear de urso, ou mercado urso, quando acabamos por traduzir à letra, é uma expressão que é utilizada nos mercados para ilustrar quando o mercado está em baixa, ou seja, quando os preços caem juntamente com as expectativas dos investidores. A partir daí até surge aqui o adjetivo bearish, destinado a identificar aqueles investidores que acabam por acreditar na queda do preço de um título. Mas basicamente há assim uma definição de que se entra em bear market quando se verifica uma queda de 20% em relação à alta anterior. E já agora aproveito, não é? Também um momento, já que estou a falar de bear market, falar do oposto, ou seja, de bull market. Portanto, o mercado touro. Enquanto o primeiro, o bear market, está relacionado com quedas e pessimismos, o segundo está relacionado com altas dos mercados e otimismo, ou seja, o bull market é referente a quando estamos aqui a falar de um grande ciclo de subidas. E amigos, nós vínhamos de um bull market de mais de uma década. Portanto, há muito que se questionava quando é que viria o urso, e eis que Covid-19 trouxe o urso até nós. Então, nos últimos tempos, o que é que nós tivemos? Depois da entrada oficial em bear market, seguiram-se vários dias de grande volatilidade, ou seja, de oscilação de preços perante a incerteza e um cenário de recessão a nível mundial. Os bancos centrais tomaram medidas e levaram aqui a uma reação dos mercados e, como eu vos estava a dizer, qual montanha russa, qualquer verdadeiros dias loucos. E quando nós vemos dias loucos, nós vemos o quê? Muita loucura também, não é? Portanto, nestes dias vi muita gente literalmente a entrar em pânico. Ou então num shitex desconcertado. Sim. Estes dois fenómenos opostos, digamos, acabam por ser muito comuns nestas alturas. Portanto, vocês verifiquem se fazem parte de algum destes grupos. Primeiro, de um lado, nós tivemos aqui os que panicaram, que são aquelas pessoas aversas ao risco, que têm baixa literacia financeira, e que aplicaram as suas poupanças em alguns ativos, muitas vezes ou por causa da dica de um amigo ou porque viram no artigo, e não estou a falar só da compra de ações diretas, até pessoas começaram a investir em planos de poupança reforma, por exemplo, sob a forma de fundo. Vi muito isto a acontecer nos últimos tempos. E para quem não percebe do que é que eu estou a falar relativamente aos planos de poupança reforma, aos PPRs sob a forma de fundo, que ouça o episódio número 15, onde eu explico tudinho sobre os PPRs. Mas voltando aqui, ou seja, muitas pessoas entusiasmadas
muitas sem perceberem muito bem o porquê, resolveram começar a aplicar então o dinheiro nestes fundos PPRs, nestes fundos de investimento. Acontece que uns entraram se calhar no final do ano passado, outros no início de 2020, que era quando o mercado acionista estava em alta. E o que é que acontece? O mercado deu um trambolhão, como eu estava a dizer. E o que é que as pessoas começaram a fazer? Começaram a ir correr para ir tirar o dinheiro. Porquê? Porque estão a perder dinheiro, porque estão em pânico, porque veem, de repente, quando olham, veem um vermelhinho, um negativo. Mesmo que o pressuposto do investimento, por exemplo, o objetivo do investimento fosse o longo prazo, se tenha mantido. Ou seja, de repente, quando colocaram o dinheiro no início do ano, tinha um propósito e ele mantém-se hoje. Só que a diferença é que hoje, quando olham para a conta, está lá menos, ou a avaliação da carteira é menor, porque o mercado está em queda. Isto temos de um lado estas pessoas. Do outro lado, temos aquelas pessoas que, mesmo parecendo até que têm umas luzes, na realidade são mais curiosos que outra coisa. São aqueles que eu apelido dos lobitos. E porquê lobitos? Porque querem ser o próximo lobo de Wall Street, mas não estudam o suficiente para saberem de mercados. E, meus amigos, acham que basta ler uns livros, citar umas frases feitas de uns sites estrangeiros de mercados e aparecer assim aos amigos meio fanfarrões a dizer: isto agora é que está bom para comprar. Exato. Mas não sabem o quê? Porquê? Porque na realidade não percebem a fundo sobre este tema. Portanto, acabamos por ter estes dois grupos. Claro que há sempre um terceiro grupo, meus amigos, como em tudo na vida, que sabe o que é que está a fazer, tem uma estratégia clara sobre ora seja para avançar nos seus investimentos, ou mesmo para ficar quieto, ou seja, sabe qual é que é a sua estratégia, tem conhecimento, tem literacia financeira necessária, sabe como atuar. Mas não é neste terceiro grupo que eu me vou focar, ok? Este episódio é para as pessoas que pertencem a um dos dois grupos anteriores. E não é preciso sentir vergonha, ok? Como diz o povo, que nestas coisas é sábio, vergonha é roubar e ser apanhado, ok, meus amigos? Portanto, estamos aqui com este episódio para vos dar dicas sobre o que devem fazer e o que não devem fazer quando nós estamos a assistir a um momento como aquele que temos vindo a assistir, que é de queda dos mercados. Ou seja, os mercados estão em queda, como é que eu atuo num bear market? E mais uma vez, este ponto, para mim, eu aproveito sempre estes pequenos momentos, pequenos appetizers, não é? E afinal disto é um money bar, não é? Dá-vos aqui uns pequenos appetizers de que uma carteira, um determinado ativo, quando está em queda, vocês estão com perdas potenciais. A perda só se materializa quando vendem um ativo. E o mesmo se aplica aos ganhos. Ou seja, quando o mercado está a subir, eu estou com ganhos potenciais. Ou seja, a minha carteira valorizou. Mas eu só concretizo e materializo o ganho, o dinheiro só me cai na minha conta quando eu vendo a posição. Ok? Esta nota é importante. Então vamos começar pelas coisas que não deve fazer ao seu dinheiro, aos seus investimentos, quando está supostamente a perder dinheiro, ou neste caso quando o mercado está em queda. Então, primeiro ponto, a venda é em pânico, em momento de pânico. Quando algumas pessoas percebem que os seus investimentos estão a perder dinheiro ou estão a valer menos, o primeiro instinto das pessoas, e sobretudo que não têm grande controle emocional para estar, sobretudo, mais expostas ao risco em termos financeiros, é vender. O que resta para preservar os euros restantes e impedir e, no fundo, quase estancar aqui a sangria. Mas há logo aqui uma falha à partida, que é a partir do pressuposto que estes investimentos nunca mais irão recuperar, não é? E perante o cenário atual, haverá certamente investimentos que vão demorar algum tempo a recuperar. Haverá inclusivamente negócios que vão fechar. Mas quando falamos de grandes empresas que existem há décadas e que historicamente têm um bom desempenho, essas provavelmente vão enfrentar mais esta tempestade. Porquê? Porque inclusivamente já passaram por outras tempestades. Portanto,
vender boas empresas ou ações de boas empresas apenas vai significar perder dinheiro. E por isso a recomendação é que se tenha paciência. É acreditar que os investimentos irão ultrapassar a crise. E a história mostra-nos isto, isso mesmo. E tanto no que diz respeito a investimentos diretos, eu aqui estou-vos a falar de ações, mas não tem que ser só as ações diretas. Mesmo em fundos de investimento, ou eu peguei no exemplo de um PPR, não é? Num fundo PPR. Se o seu objetivo era poupança para a reforma, se colocou o dinheiro com esse intuito em janeiro, se colocou esse dinheiro em dezembro e, portanto, o fundo é gerido de acordo e o risco está adequado e o fundo é gerido por uma sociedade gestora, o que é que mudou de lá para cá? O que é que mudou? Aliás, isto foi isto muito que até me levou e mais um conjunto de perguntas e dúvidas feitas por várias pessoas. Aliás, eu fiz uma série de diretos no meu Instagram e várias pessoas, Bárbara, e esta questão económica, e o que é que a pessoa faz, e vende, e eu de repente eu pus o dinheiro no PPR, e eu soube de pessoas que venderam mesmo, ou seja, entraram em janeiro, viram ali, inclusivamente em PPRs, viram ali a carteira a valer menos e desfizeram-se do PPR. E só de quando venderam até agora, até já recuperou uma parte. Quer dizer, isto quando estamos nestes momentos, tomar decisões emocionais é meio caminho para dar raia, ok? Portanto, o que não fazer? Tomar decisões emocionais em momentos de pânico, ok? Depois, aqui, o segundo ponto tem a ver com fazer aqui a aposta nas ações erradas. Há pessoas que, e vou precisar aqui, porque isto podem achar que eu estou a falar de uma coisa, mas na realidade estou a falar de outra, que é, há pessoas que gostam de aproveitar e olhar para estas situações como oportunidades para fazer dinheiro, inclusivamente rapidamente. Ou seja, vão investir, por exemplo, em empresas que estão a beneficiar da epidemia do Covid-19, mas na realidade o movimento que faz é muito mais parecido com um jogo do que um investimento real. Ou seja, é importante perceber que também, assim como há empresas que estão a cair, há muitas que estão a ter um desempenho especialmente bom neste momento, porque há uma procura também sem precedentes e que até pode cair após a epidemia e, portanto, ver pessoas a apostar, percebem? É que isto não é investimento, é aposta, ainda por cima, depois é a mesma casina, apostam as fichas todas num determinado ativo e isso pode significar, e sim, arriscar e perder muito dinheiro. E como eu estava a dizer, ainda recentemente falei disso também, relacionado com isto nos tais diretos que eu fiz no meu Instagram, com o facto de se evitar perder toda a liquidez, ou seja, apostar todas as fichas já nem sequer é recomendável em termos de boas práticas de investimento, ok? Mas num momento como este, eu tenho algum capital disponível, ou seja, tenho liquidez, não é? Tenho cash, e vou pegar nesse dinheiro todo e vou fazer uma aposta. Isto é um erro e um risco enorme. E se falamos de alguém que ainda por cima não tem um fundo de emergência, então para tudo, não é? E se quiserem saber mais também sobre a importância de ter um fundo de emergência, episódio número 4. Recomendo vivamente que mandem a todos os amigos, mandem nesta altura. E eu sei que para algumas pessoas nesta altura vai parecer, agora não, adianta muito pouco. Adianta e muito, é um alerta. E este também é outro ponto, eu tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas a agradecerem-me, Bárbara, eu neste momento estou a passar por uma situação de forma mais serena, porque tanto ouvi o podcast da Bárbara falar do fundo de emergência, de antes de a gente se mandar para os investimentos das bolsas, temos o fundo de emergência, que eu hoje sei que posso estar 6 meses, eu hoje sei que posso estar 1 ano descansado, mesmo com esta situação do Covid-19, porque eu tenho o meu fundo de emergência. E
eu fico mesmo emocionada quando eu recebo estas mensagens, porque ajudar a mudar vidas é uma missão que eu tenho através da literacia financeira, através da educação financeira. Eu não comecei isto ontem, eu faço isto há mais de 15 anos. Vocês podem só estar a conhecer agora alguns se calhar estão a ouvir pela primeira vez. Estão-me a ouvir ainda por cima com um tema, que estou aqui com uma carga, porque quem me conhece sabe que eu gosto de levar aqui o fun com a parte do conhecimento, mas eu faço isto há muitos anos, eu não cheguei aqui ontem, e tenho mesmo esta missão de contribuir e ajudar a levar a educação e a literacia financeira, a mudar mentalidades, e não sou nada do oráculo da desgraça, longe disso. Aliás, eu quero que as pessoas tenham vidas felizes, que tenham liberdade financeira, é essa também a minha missão. Eu não sou nada apologista do corta-corta, vamos viver com latas de atum, mas meus amigos, às vezes a gente faz o que tem que fazer. E que isso seja um momento tal qual como esta crise que possivelmente até vamos passar. Ela será momentânea e nós vamos passar por ela e vamos sobreviver, ok? Mas quanto melhor preparados nós estivermos, mais fácil é de fazer este caminho. Portanto, fundo de emergência, quem não ouviu, recomendo que o ouça. Quem está e aplicou à sua vida, mande para os amigos tanto este episódio como o fundo de emergência. Mas o fundo de emergência é mais transversal quando falamos em termos de finanças pessoais. Portanto, voltando aqui, se temos liquidez, não fazer cá apostas e fichas, vamos apostar naquela empresa tipo casino, erro absoluto. Agora, se vai investir nesta altura, se tem o capital disponível, aproveite em grandes empresas, em empresas estáveis que comprovaram que foram capazes de enfrentar outras crises financeiras, e sempre numa ótica de longo prazo e, muito importante, investir dinheiro que você não vai precisar para os próximos meses. Ou seja, se não tem um fundo de emergência, atenção, o primeiro foco, mesmo neste momento de crise, mesmo neste momento de isolamento, de contenção, ainda estamos todos aqui um bocadinho à procura do nome, não é? Mesmo perante este novo cenário, o foco é fundo de emergência, ok? Terceiro ponto a evitar quando o mercado está em queda. E meus amigos, é que a porca descobrem, pardon my French, deixem de prestar atenção em demasia ao curto prazo. O que é que eu quero dizer com isto? Não vão ver lá o portfólio todos os dias, a toda a hora, a todo momento, porque, amigos, vocês vão ficar nervosos. Eu sei que estamos em casa para muitos e que muitos o tempo passa de outra forma, não é? Mas vai ficar mais propenso a tomar decisões emocionais e menos racionais. E como disse, a carteira de investimentos vai ter altos, vai ter baixos, e vai ter muitos altos e muitos baixos nos próximos meses. E essas mudanças de curto prazo não vão importar muito se tiver os seus planos definidos, e se tiver nos seus planos, não mexer nesse dinheiro, ou seja, se o seu foco for o longo prazo. E claro que nunca é bom perder dinheiro, e especialmente no momento em que de repente temos aqui recessão mundial à espreita, mas tomar decisões precipitadas sobre os investimentos agora podem só piorar a situação financeira. Portanto, evite esses erros e mantenha-se fiel à sua estratégia. Se por outro lado estas eram as dicas e os erros a evitar, agora vou-lhe deixar as dicas sobre o que deve fazer. E em ambos os casos elas acabam por se complementar. Então, vamos recordar aqui que num período de 5 semanas, e testemunhámos aqui uma perda do S&P 500, e o S&P 500 é um índice que agrega as 500 maiores empresas norte-americanas, perdeu cerca de um terço do seu valor, não é? Devido aqui ao coronavírus. E aqui a questão é, ok, então, há aqui oportunidades? O que é que eu posso fazer? Então, ponto número 1.
e vai quase colar com o que tinha falado aqui no bloco anterior. Mantenha-se firme e fiel à sua estratégia de investimentos. Se é algo que é indiscutível e decisivo a fazer durante uma baixa de mercado, e por mais longa e íngreme que seja a queda, é vender participações em empresas nas quais acredita. E agora, para deixar claro que existem algumas boas razões para considerar vender uma ação. Por exemplo, se precisar de dinheiro para uma emergência financeira, vender as ações para aumentar o capital disponível, obviamente que isso faz sentido. Isto imaginando que já esgotou o seu fundo de emergência. Agora, irá descobrir provavelmente que poucos dos seus investimentos sofreram uma verdadeira mudança comportamental por causa do coronavírus. E agora vou dar um exemplo. Ou seja, muitas vezes o impacto e o que está a acontecer é macro. Depois, obviamente, a nível micro, há negócios que vão ser mesmo afetados, não é? Mas vou dar um exemplo. A Coca-Cola perdeu cerca de 35% do seu valor em menos de 5 semanas. Mas isso é realmente justificado por causa desta epidemia que se está a espalhar? É que a Coca-Cola, por exemplo, é uma das marcas mais reconhecidas em todo o mundo, tem um fluxo de caixa inacreditável, tem aqui uma série de 58 anos de aumentos de dividendos. Ou seja, se tiver ações da Coca-Cola, a sua estratégia de investimentos não mudou por causa do Covid. Ou seja, o que levou a deter a Coca-Cola não se altera por causa disso. E isso não significa que não haja aqui um impacto, eventualmente um ligeiro impacto no consumo. Mas quando nós vamos analisar as contas, ou a razão pela qual nos leva a entrar na Coca-Cola, e eu até falo porque é uma ação que eu tenho, para mim não mudou nada. Ok? Portanto, este é o momento, e a recomendação aqui sim é que aproveite este tempo para reavaliar as suas participações, para determinar se a venda é realmente uma estratégia prudente. E não sei, eu tenho para mim um palpite, se calhar que a venda em muitos casos provavelmente nem sequer é necessária. Por isso, faça essa avaliação. Outra dica para o que fazer é confiar no processo e então aproveitar as quedas. Se há algo que vai desejar fazer, se tiver dinheiro disponível, além de manter as ações que já tinha no seu portfólio, é aproveitar as correções de mercado para comprar em baixa, ok? E portanto, e volto a frisar, este ponto é importante, é se tiver capital disponível. E o capital disponível é atenção, que não vá necessitar. E ter aqui, confiar, digamos, no processo, confiar que vai ficar tudo bem, que o mercado vai recuperar. Numa altura em que o mercado abre, ou abriu por várias vezes, 3, 4 dias numa semana, a cair 5%, eu sei, a coisa abana, não é? Mas a história mostra-nos que é nestes momentos que estão as oportunidades, e quando o mercado começar a recuperar, você pode se arrepender de não ter aproveitado os saldos, ok? Outra dica, quando o mercado está em queda, é adotar uma estratégia, pode ser adotar uma estratégia de compra de ações que pagam bons dividendos. E a razão que leva a que muitas pessoas, e há uma corrente de pessoas que opte por esta estratégia, é sobretudo pelo desempenho destas. Por exemplo, houve um estudo, um relatório, já não me recordo bem um ano, da JP Morgan, em que fazia uma avaliação do desempenho das empresas que iniciaram e aumentaram os seus dividendos entre 72 e 2012, e em relação com as empresas que não pagavam dividendos. E o resultado é que as empresas que pagavam dividendos obtiveram um retorno médio anual quase 500% melhor nesses 40 anos do que as ações que não pagaram dividendos. Uma teve um retorno médio anual de em torno de 9,5% e as outras de 1,6%. Ou seja, por aqui nós vemos, calma lá, isto historicamente, boas ações sólidas e que pagam historicamente bons dividendos acabam por ter uma boa performance. E reparem, quando nós estamos a investir o nosso dinheiro, nós temos de ter a noção, por exemplo, quando compramos ações, que nós estamos a
a ter uma participação no negócio. Estamos a ter aqui somos acionistas, somos donos e vamos ter aqui uma participação dos lucros futuros da empresa. Claro que, e relativamente aqui aos dividendos, convém salientar que exatamente devido ao atual cenário e ao Covid-19 já houve algumas empresas a cortarem a distribuição de dividendos, ou seja, e aqui dividendos é o lucro distribuído aos acionistas. E porquê? Porque vão aproveitar esse dinheiro para manter a operação, pagar salários e etc. Portanto, se procura ações com bons dividendos, e aqui fica a dica, aproveite as correções de mercado para adicioná-los à sua carteira e mantenha-as enquanto fizerem sentido de acordo com a sua estratégia. E, mais uma vez, porquê que eu falo tantas vezes na estratégia? Porque é fundamental, em termos de investimento, nós termos uma estratégia. E a estratégia varia de pessoa para pessoa. O meu objetivo não é o mesmo que o seu objetivo, as pessoas não têm perfis de investimento e também tem aqui um episódio só dedicado ao perfil de investimento. Nós não temos perfis de investimento idênticos, ninguém é igual a ninguém. Os objetivos, o capital, tudo. Portanto, esta seria uma dica importante também, que é ter uma estratégia clara dos investimentos que quer fazer, com o capital que quer investir, com o risco que quer assumir, com o tempo que quer permanecer. Ter estes pontos são essenciais antes de começar a investir e, sobretudo, ter estes pontos claros é determinante no momento de queda dos mercados, em que obviamente vai mexer aqui mais com o nosso lado emocional. Por isso mesmo, e até recomendo, quem não ouviu o episódio 9, sobretudo para quem está muito a iniciar no mundo dos investimentos, recomendo que o ouça. Agora, numa ótica de longo prazo, é importante compreender que os mercados ainda se encontram suscetíveis de sofrer oscilações, mas é importante que se mantenha a calma e reforce, isto parece que estou aqui sempre a dizer a mesma coisa, mas é muito importante que passe esta ideia, que se mantenha fiel à sua estratégia. É muito importante evitar fazer aquilo que se chama de market timing, que é o quê? Que é tentar procurar entrar no ponto mais baixo e sair no ponto mais alto. Meus amigos, muitos tentam, poucos conseguem. Alguns por sorte. E por isso é que há outra estratégia, que é aqui um bocadinho do preço médio, mas eu hei de falar dela num podcast e num episódio à parte, para este também não ficar muito longo, mas as boas práticas de investimento recomendam, acima de tudo, que tenha uma carteira de investimentos diversificadas, apesar das condicionantes temporárias agora de curto prazo. Esta pode ser uma oportunidade para quem está a olhar para o longo prazo e, volto a dizer, já tem um fundo de emergência. Portanto, controle de emoções, estratégia, estudo e diversificação são a chave para construir um portfólio de sucesso. E pronto, era isto que tinha para vos trazer neste episódio. O tema é pertinente tendo em conta o momento de mercado. É também, como eu estava a dizer logo no início, uma resposta a muitas dúvidas que têm surgido. Dizer-vos, amigos, não se armem em lobitos. Em primeiro lugar, invistam na vossa literacia financeira. Quanto mais informação tiverem, melhores decisões tomam. Mais uma vez, deixar uma obrigada muito, muito, muito especial a quem tem enviado as mensagens de feedback e de apoio. É sempre um prazer imenso saber que vocês estão aí e que os conteúdos são úteis para a vossa vida. As dúvidas, volto a dizer, para, por favor, enviarem para o e-mail info@barbarabarroso.pt para consultório financeiro. Eu sei que o último ainda não houve, peço desculpa, mas realmente esta gestão, para não vos falhar com o podcast, mas esta gestão toda com este momento tem levado aqui a que ainda não tenha sido publicado, mas houve muitas respostas respondidas, atenção, quer dizer, não houve um consultório gravado, mas houve consultório direto. Aliás, houve 5 dias seguidos em que eu estive a responder a perguntas e a analisar o momento atual de mercado. E onde é que eu fiz isto? No meu Instagram. Para quem ainda não segue, Bárbara__Barroso. Portanto, ide lá o Instagram, sigam,
que eu vou postando, acaba por ser assim a rede aqui mais imediata, onde eu vou postando aqui várias coisas e às vezes até fazendo um direto. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast, deixem lá uma avaliação no iTunes, vá lá, não vos custa nada, para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Já sabem, podem também acompanhar os conteúdos no site www.moneylab.pt e também no meu blog www.barbarabarroso.pt. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money. Here we go. Money talk.